Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A física de altas energias é o campo científico que estuda as interações fundamentais entre os menores componentes da matéria, os quarks e os gluons. Através de colisões de feixes de elétrons, prótons e núcleos, os aceleradores de partículas permitem desconstruir e reconstruir a matéria. Hoje, o Simplifísica traz a palestra da professora Maria Beatriz Gay Ducati, em que ela apresenta as bases teóricas para as interações que permitem a formação de núcleos e átomos, além dos experimentos que recriam este processo. Confira agora o Simplifísica Recriando Universos. Esse aí está o meu nome, está o meu e-mail, se alguém quiser se comunicar, os estudantes, a audiência em geral. Fico muito honrada pela presença de todos vocês. Eu sei que não é tão fácil da gente acessar os lugares, hoje em dia está difícil da gente sair de noite, aquela coisa toda, né? Ali também está o site do nosso grupo, GFPI, que é o Grupo de Física de Partículas de Altas Energias, que foi criado no Instituto de Física pela minha pessoa há uns 20 anos. Esse grupo se dedica à física teórica de partículas elementares. Primeiramente, quero motivar todo mundo para pensar um pouquinho sobre o que é ciência. Ciência se refere, então, ao uso do método científico empregado através de observações de fenômenos, desenvolvimento de modelos, realização de predições e construção de teoria. A gente tem todas essas etapas que envolvem o buscar na natureza como ela está se expressando. A gente vai tentar identificar um determinado fenômeno, cada um se interessa, sei lá, pelo que especificamente, eu por física, outros por biologia, outros por situações matemáticas, outros pela geologia, outros, enfim, por aí vai, cientistas de diversas estirpes. E disso nós realizamos medições que vão construindo o nosso arcabouço de dados experimentais e construímos uma teoria, ou ao contrário, dependendo de como for essa evolução desse pensamento, dessa construção intelectual. E essa teoria tem que reproduzir o que a natureza nos oferece. E assim vai se evoluindo a construção do nosso, todo esse material de ciência que nós dispomos. E aí nós podemos ser mais específicos, no caso da física, que é o que nos move mais, a mim especificamente, física de physique, que significa da natureza. E a física de partículas é uma parte da física, aquela que se refere, que se dedica a estudar os constituintes fundamentais da matéria e as interações entre os mesmos. Isso é outra coisinha que eu gostaria que todos os presentes levassem para casa. Então, estuda os constituintes fundamentais da matéria e as interações entre os mesmos. Esse experimento ele é muito marcante no entendimento da física da matéria que nos cerca, e ele ocorreu em 1911, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas os dados já foram dados em 1911, por Ernest Rutherford e seus estudantes. O que eles fizeram? Eles dispunham de um feixe de partículas, no caso partículas alfa, conseguiam produzir o feixe e mandar para cima de uma folha de ouro bem fininha e medir o que saía desse resultado aí, dessa colisão, no caso, num anteparo. Então, nesses tempos, se pensava que a matéria era uma coisa toda compacta e o que se esperava como resultado não era nada do que eles, de fato, observaram. O que acontecia é que essas partículas alfa, em vez de ricochetear totalmente, ou seja, num ângulo de 180 graus,
ela, em certas circunstâncias, ela atravessava essa matéria e o que tu observava eram situações desse tipo. Então, algumas voltavam plenamente e outras iam fazendo ângulos diversos. Esse tipo de situação é impossível se fosse uma parede totalmente sólida, sem nenhum espaço vazio. É a mesma coisa da gente começar a jogar bolinhas de ping-pong naquela parede ali do fundo. Todas, se nós vamos mandar o feixe bem retinho, vão todas bater na parede, todas vão voltar no sentido contrário. Agora, se aquela parede for um pouco permeável, tipo esponjosa, furada, de que tivesse tamanho suficiente para passar a tal da bolinha, algumas vão atravessar. Ou vão bater de chiripa e vão ter um ângulozinho de desvio. Então, é isso que esse experimento é muito relevante, porque, na realidade, é aqui que inicia a física de partículas e a física de colisões. A partir daí, tudo é uma repetição, praticamente. Uma repetição muito mais difícil, muito mais técnica, muito mais cara, que envolve muito mais pessoas, que envolve muito mais conhecimento, mas não deixa de ser uma repetição. Então, a origem dessa área da ciência, eu considero que é nesse maravilhoso experimento que nos dá como descoberta a descoberta do núcleo atômico. O que tu descobre? Que, na realidade, tu manda essas partículas alfa, que têm uma determinada carga elétrica, e elas se encontram, às vezes, com o núcleo atômico. Mas, na maioria das vezes, elas se encontram com espaço vazio. O que demonstra que a matéria tem uma estrutura, quando você vai ver mais de pertinho, que tem mais espaço vazio do que outra coisa. Então, vocês têm a primeira imagem lá é de um átomo, e o tamanho disso é da ordem de 10 dividido 10 vezes por 10. Isso a gente chama 10 na menos 10. Eu estou me referindo à unidade de comprimento metro. Então, 1 metro é isso aqui, aí 10 metros é alguma coisa aí que, sei lá, divide 10 vezes por 10 essa medida, tu vai ter o que é o tamanho do átomo. Tá bom, não deu para entender muito bem, isso vai aparecer melhor logo a seguir. Mas se o átomo é da ordem de 10 na menos 10, vocês vão ter aí que esse núcleozinho que está ali, que é o núcleo lá do átomo, lá no meio dele, ele é 10 na menos 13. Eu tenho que dividir mais, é menor ainda. São 3 ordens de grandeza, menorzinho. E ainda, dentro desses núcleos, estarão partículas que nós vamos chamar de nêutron e de próton, que tem a dimensão aí menor ainda, no caso, 10 na menos 18, tá? E dentro desse próton, desse próton e desse nêutron, tem subpartículas que são os quarks e gluons, que é aí que nós andamos. Então, outra coisa que dá para levar para casa. Onde é que essa gente está medindo? Que dimensão essa gente está medindo? Ali pelo 10 na menos 18, 10 na menos 19, dentro dos prótons e nêutrons. Nós já não estamos mais naquela fase do Rutherford, descobrindo que tem um núcleo atômico. Que o átomo é uma coisa que tem um núcleo e elétrons em volta, cheio de espaço vazio. Nós já entramos nesse núcleo, nós já vimos os constituintes desse núcleo, agora nós estamos estudando os subcomponentes desses constituintes dos núcleos. Os prótons e nêutrons, na verdade, agora os quarks e gluons. E como é que é a nossa capacidade de observação? Vou insistir nesse ponto porque é legal fazer isso aqui. Então, vamos fazer uma exploração em distâncias múltiplas de 10 metros. Vamos pegar como medida 10 metros. Aí, se eu começar e botar ali 10 na zero, estou levando na potência zero, esse 10 na metro, isso corresponde a 1 metro. Nós todos entendemos bem o que é 1 metro. Agora, vou aumentando em proporções múltiplas de 10. 10 na 1, que está elevado ali na 1, vai ser 10 metros. 10 na 2, vai ser 10 vezes 10, é 100 metros. Então, a gente começa a entender essa potência ali, quando eu estou multiplicando e quando eu estou dividindo. Se eu for dividir, esse númerozinho vai ficando com aquele menos ali em cima, por isso que eu disse 10 na menos 18 metros, é onde nós andamos mais ou menos nesse momento. Ok? Então, tu pode fazer viagens múltiplas de 10 para cima, que é o que os astrônomos e astrofísicos fazem, ou para baixo, que é o que nós fazemos.
os físicos de partículas. Os astrônomos andam por lá, ó, 10 a 25 metros, mais ou menos, me corrija, Daniela, se eu estou errada, é as dimensões que eles são capazes de observar. Observar é tirar resultado experimental, né? Mais ou menos 10 na 20, nuvens de estrelas, 10 na 17, estrela mais próxima, 10 na 12, órbita de Júpiter, tudo em medidas de metro, tá? Aí, o que é? 10 na 0, uma criança, aí nós podemos descer, 10 na menos 4, dentro de uma camada da pele, 10 na menos 8, o tamanho do DNA, vamos dizer assim, 10 na menos 18, eu já estou dentro de um átomo, 10 na menos 16, eu já estou dentro de um próton, 10 na menos 18, eu estou no interior de um próton. Bom, fica uma coisa muito difícil ficar trabalhando com tantas potências de férmio, lá elevando 10 não sei quanto para me referir às distâncias. Então, o que os físicos de partícula fizeram? Criaram essa unidade de medida que é o Fermi. Um Fermi vai corresponder a 10 na menos 15 metros. Aí é mais fácil. Muito bem. Então, eu tenho mais uma unidade de medida. E aí, vamos tentar ter uma noção desse vazio que é esse próton, um átomo, por exemplo. Se eu pegar o átomozinho mais leve que tem, que é o hidrogênio, né? O hidrogênio tem um próton e um elétron. É o coitadinho, é o menorzinho de todos, aquele que tem um monte de montão, mas também ele é assim, pequenininho. E aí, esse hidrogênio com seu próton, se tu imaginasse que tu está vendo o próton, eu quero passar para a nossa condição de poder ver com os nossos sentidos, não é mesmo? Então, vamos dizer que tu está vendo esse próton assim na pontinha, não na cabeça, na ponta de uma agulha. Aquilo que tu olha assim é o próton, tá? Aonde estaria esse elétron, que é parceiro dele na construção desse hidrogênio? Da ordem de 30 metros, com algum erro aí, mas dessa distância. Então, o que tu conclui? Se tu pegou o átomo de hidrogênio, a matéria é justamente o próton e o elétron. É isso aí que tem massa, pesa, né? O que mais tem é espaço vazio. Daí, nós precisamos criar uma unidade para nossas medidas de energia. Então, para ter uma ideia disso, existe uma relação entre massa e energia, que nós devemos ao Einstein. Ela vai aparecer logo, logo aí, e é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu posso relacionar uma grama com uma unidade que é em relação ao elétron-volt. Então, 1 elétron-volt é isso aqui, ó, esse número, que não precisa guardar, mas é bem pequenininha essa quantidade de gramas, certo? Aí, 1 MeV já melhora um pouquinho a situação, mas não muito. Mas o que me interessa aqui, nessa questão de números aqui, é ter uma medida para a massa do próton, já que eu falei bastante no próton, que é assim da ordem de 1000 MeV. E aqui eu botei C, a velocidade da luz. Agora, como é que eu comparo isso com o meu cotidiano? Então, se eu pegasse um próton e pusesse ele com a velocidade de um carro na freeway, velocidade que a gente pode andar sem ser multado, vai corresponder a esse pouquinho aqui. 0,005 milieletronvolts. Não entendo muito bem o que é isso. Tá bom, mas vamos acelerar um pouco mais, vamos botar em 10% da velocidade da luz, que ali está, bem grandona. Ele já vai ter isso aqui, ó, 4,6 milieletronvolts, né? Se eu puser com 99% da velocidade da luz, ele já vai estar com 5,7 gigaeletronvolts. Então, isso aqui tudo são ordens de grandeza, de 10, 10, 10. Aqui, o TeV, nós andamos por 10 na 12 eletronvolts, tá? Então, aqui que nós andamos, mais ou menos, os nossos experimentos estão nessa ordem de grandeza do teraeletronvolt. Como é que começa essa parte teórica mesmo dessas interações? Bom, unificação das teorias físicas ou das interações. Essa expressão muitos de nós conhecemos, tem a ver com uma relação de força que envolve dois objetos, esse aqui que está chamado de M1 e esse que está de M2, e essa mesma lei de força, que vai com o inverso do quadrado da distância, ela vale tanto para o eletromagnetismo, que nós devemos a Maxwell, quanto para a gravitação. É a mesma lei. Ou seja, se eles estão mais distantes,
a atração é menor naquela relação ali do inverso da distância, do quadrado da distância entre eles. Estão mais pertinho, se atrai mais, tanto do ponto de vista da gravitação quanto do eletromagnetismo. E aqui se envolve campo elétrico e campo magnético. Então, essas duas figuras, Newton e Maxwell, nos ajudaram muito com esse tipo de lei de força. Mas essa lei de força vale para essas duas forças. A coisa segue, e aí nós temos a teoria da relatividade especial, que é muito conhecida, muito popular, de 1905, esse E igual a mc2, que é do Einstein. E ele está se referindo à velocidade da luz, luz que nós chamamos fóton. Essa expressão é aquela que se chama comumente como equivalência massa e energia. E aí nós já precisamos pensar esse espaço que nos cerca, não só assim como para lá, para cima, para lá, mas precisamos introduzir uma outra quantidade que é o tempo. Quer dizer que é um espaço de 4 dimensões, já vai ficando mais complicadinho. Mas ainda assim dá para fazer muita coisa aqui. Essa gente também contribuiu muito, Lorentz, Poincaré, e daí resulta a teoria da relatividade geral, dinâmica gravitacional, geometria do espaço-tempo. São coisas que são muito técnicas e que são de muita relevância para a tentativa de unificar todas as interações. E aqui estão elas. Força nuclear fraca. Quem é essa? É aquela responsável pela radioatividade. A gente sabe, é bomba, aquela mesma da bomba. E que se usa em muitas terapias, se usa muito esse tipo de interação em terapias. Força eletromagnética é essa que nos dá, está relacionada com o nosso cotidiano a todo momento, com a eletricidade. Gravidade, dos corpos se atraindo de todas as formas pela sua massa, e essa força nuclear forte, que é na qual eu me debruço, que tem a ver com estudar, a partir do núcleo, os seus componentes e a sua coesão. Como é que essas coisas ficam coesas ou como elas se separam. Em todos os casos, é isso que interessa, como é que junta ou como é que separa. E aí, isso aqui a gente já tinha aprendido antes, que a gravitacional eletromagnética vai com o inverso do quadrado dessa distância. E essas outras duas são diferentes, força forte e força fraca, que é a da radioatividade. E essas interações, elas não acontecem assim, tipo, grudou, encostou. Não, tem alguma partícula que ajuda nesse processo, que é uma intermediadora. E aí, você tem situações assim, em que, dizendo que tudo começou lá no Big Bang, existe uma situação de tempo em que, 10 na menos 43 segundos, bem lá no começo do universo, todo esse povo, todas essas forças estavam unidas. E essas separações que nós estamos estudando, a gente não conseguiria identificar. Isso também dá para relacionar com uma temperatura. Não vou entrar no mérito da unidade. Só que, à medida que o tempo passa, essa temperatura vai baixando, interessa, e à medida que o tempo passa, o tempo vai aumentando. Então, em algum momento, as forças estavam todas unificadas. A gente já conseguiu explicar um pouquinho, na verdade, essa unificação aqui, de força forte, eletromagnética e fraca, ela já está resolvida teoricamente, analiticamente, matematicamente. Você, de uma equação, consegue ir tirando as outras. Juntar a gravitação não foi possível ainda. Isso aqui ainda não foi possível, até porque ela se separa antes das outras. Acontece muita coisa aqui que a gente não sabe ainda explicar. Tá bom? Mas nós víamos vindo por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e vocês podem perguntar já aqui, onde é que andam os experimentos? Os experimentos andam bem aqui, ó. Essa é a temperatura, a energia, como queira ver, do LHC, que é o maior acelerador do mundo, aquele que está lá no CERN. Então, nesse momento, nós andamos aqui. Então, tu pode te relacionar isso com o tempo do universo, quanto tu está te aproximando do início do universo. Então, é como se tu estivesse justamente recriando universos. Existem grupos matemáticos que representam isso, tem uma matematização enorme dessas questões, só botei essa transparência para dar uma mostradinha nisso. É muito lindo, muito interessante. Agora vamos ao que nos interessa mesmo aqui. Qual é a composição do universo? Então, átomos, fótons, que é luz, e neutrinos, que são umas partículas de uma massinha muito pequenininha. Basicamente, isso é tudo que nós conhecemos e com isso nós conseguimos fazer desses átomos, nós fazemos estrelas, fazemos galáxias, fazemos tudo que tem por aí. Tudo que a gente entende como massa mensurável. Tem coisas que nós não
explicamos muito bem ainda, que vocês já ouviram falar de matéria escura, energia escura, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Como é que são esses nucleons, então, que estão lá dentro dos nossos núcleos? O próton e o nêutron, tá? Eles são feitos de subcomponentes que ganharam umas letrinhas, uns nomezinhos. Então, se entendeu que um próton é feito dessas 3 subpartículas, o ID, e que um nêutron é de o DD, eu tenho que dividir carga e outras quantidades físicas para dar certinho aquilo que eu consigo medir, como sendo a carga de um próton, como sendo, no caso, mais um, como elétrica, como sendo 0 a carga do nêutron. E esses objetos, eles servem para isso. Mas eles não só servem para isso, eles, na verdade, eles demonstram estar presentes na natureza. E nós explicamos as coisas que nos cercam, que já conseguimos medir dessa forma. Então, no que diz respeito a esses subcomponentes, os quarks, eu falei para vocês que o próton e o nêutron eram compostos por U's e D's. Ganharam esses nomes, os nomes não são muito legais, mas são os nomes que foram dados. Aí então a gente chama assim, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração dos quarks, e são up e down fazem a primeira geração de quarks. O charm e o strange fazem a segunda geração de quarks. Para quem for prestando atenção, a massa está aumentando lá. Ó. A terceira geração envolve o bottom e o top. Então, se a gente precisa de energia para produzir as partículas, vocês vão de convir comigo que eu preciso cada vez mais energia para ir descobrindo partículas que envolvam essas subcomponentes. E é isso mesmo que acontece, tá? Aí, vamos falar de uma coisa que talvez seja um pouquinho mais palpável. O elétron, nós sabemos, o elétron é aquele que está lá na volta do hidrogênio, de todos os outros átomos, etc. Muito bem, mas o elétron tem um irmãozinho mais pesado, que é o muon, e tem um outro mais pesadão, que é o tau. Como vocês veem, tem umas coisas que vêm do grego. Esse povo aqui se chama leptons. Porque se conhecia o elétron, que é levezinho em relação ao próton. Ele é muito mais leve que o próton. Daí ele ganhou o nome de lepton, porque lepton, em grego, como algumas pessoas do jurídico que estão por aqui devem saber muito bem, e que essa palavra significa leve. Lepton é leve, em torno disso. Mas aí cada um deles tem o seu elétron, tem o seu neutrino. O neutrino do elétron, o neutrino do mu e o neutrino do tau. Aí eu tinha falado que aquelas forças, elas não são assim, tipo, grudou uma coisa na outra. Não, tem mediadores. E os mediadores aqui estão. Na força fraca, você tem esses bósons aqui, que são pesadões, o Z e o W. Demorou muito tempo para serem descobertos, foram descobertos lá nos anos 80. E o gluon, que é responsável pela força forte, justamente essa que mantém essas subcomponentes do próton e do nêutron agregados, e também agregar todos esses quarks, e o fóton, responsável pela eletromagnética. Então, tem um mediadorzinho em todas elas, e aqui está o famoso bóson de Higgs, que não é objeto da minha palestra de hoje. Aí, com isso, você vai conseguir fazer um monte de partículas que aqui estão, ó, umas que envolvem 3 quarks, aquela lá a gente já tinha visto, aquele próton, mas tem umas outras, ó, essa ômega menos, que tem 3 quarks estranhos, e aqui tem outras. Ali se chamam baryons e aqui se chamam mesons. E todo esse povo que tem esses quarks são os hadrons, porque são pesados. Muito bem, aqui, por exemplo, o π+, que está toda hora batendo aqui na superfície da Terra, π+, π-, que é composto por esses 2 quarks, por exemplo, aqui mostrado o I anti-D. Vou pegar aqui o do quark top, ó, que é o quark mais pesado. Aqui é quando ele foi teorizado, isso é anos 80, e ele foi descoberto no meio dos 90, 94, 95. Então, tem coisas que demoram muito. Aquele Higgs, que eu não ia me dedicar muito, mas só para mostrar, foi teorizado em 67, exatamente, por vários autores, e foi descoberto em 2012. Tem coisas que é rápido, e tem coisas que são descobertas antes de serem entendidas, ou ter sido propostas pela teoria, como é o caso do muon. Tudo isso é muito fascinante. Bom,
Aí, aqui para mostrar para vocês, essa linhazinha vai apresentando os quarks para vocês. Ó, aquele povo que vocês já viram, tá? O top nem está aparecendo aqui, porque aqui não tem energia suficiente. Essa linha é a energia em escala de GeV, que eu já ensinei a unidade, né? E até aqui eu consegui formar partículas que envolvam quark B. Na verdade, esse Y envolve B e B barra. E aqui, para tu pular daqui para cá, tu precisa de muito dinheiro, muita gente, muitos experimentos. Em alguns lugares tu tem que convencer o Congresso, como nos Estados Unidos. Em alguns lugares tu tem que convencer vários cientistas mais sêniores de que o experimento tem que evoluir para uma outra etapa. Em alguns lugares, aqui como o nosso país, a gente não sabe muito bem quem a gente tem que convencer. A gente tenta convencer e não sei muito bem o que acontece. E para vocês saberem que esse povo se interessa por aceleradores há muito tempo, aqui tem ano, né? Aqui tem o de 76, isso aqui já é no CERN. O CERN é formado, um laboratório gigantesco, que foi montado pelos europeus, por alguns países europeus, e todos aportam recursos, é uma infinidade de cientistas que trabalham lá. Laboratórios no Japão, nos Estados Unidos. Aqui já é um outro estágio dentro do CERN, que não é mais o SPS, mas é o LEP. Eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Lá era circular de 6,9 quilômetros. Quando nós somos para o LEP, nós já estamos em circular de 27 quilômetros. É um outro anel de colisão muito maior. Teve que fazer um túnel muito maior, que custou bastante dinheiro, mas que trouxe descobertas fenomenais. Esse aqui é um experimento na Alemanha. E aqui o que eles colidem? Ó? Elétron-próton, antielétron, a antipartícula do elétron, pósitron e o elétron, próton-próton. Aqui voltamos agora para o LHC, que é onde a gente anda. Tem próton-próton e tem, aqui faltou botar a A também, porque colide núcleo-núcleo, que é justamente, em princípio, o experimento hélice, onde a gente está. E aqui o mesmo anel circular, nesse outro estágio do LHC. Agora o LHC está sofrendo um upgrade, uma renovação. O anel é o mesmo, mas a energia vai ser maior. E aqui também nós podemos ver mais ou menos essa ideia, os tipos de colisores. Colisores de hadron, por exemplo, próton-próton, é um colisor de hadron. Colisor elétron-próton, colisor E mais E menos, aí vai ser um colisor de lepton, e colisores de heavy ion, que são os que colidem núcleos, são mais raros, mais caros, mais difíceis, que só tem ali os colisores de heavy ion, só temos RIC e LHC com chumbo-chumbo, ouro-ouro, enfim. RIC está nos Estados Unidos. E como é que funciona isso? Funciona assim, nada se perde. Começa com os anéisinhos pequenos que vão acelerando as partículas, vai passando para outro que acelera mais, vai passando para outro que acelera mais. Lembra que lá no começo da minha tabela o SPS era o primeiro grandão do CERN, com 6,9 quilômetros de anel. Desse aqui injeta no LHC, que é onde a gente trabalha atualmente. Dá para olhar aqui, por exemplo, entre o LEP, que era no experimento anterior no CERN, que era elétron-próton de 100 GeV, agora nós estamos com o Large Hadron Collider, com PP de 14 tera eletronvolts. Aqui que nós andamos, e por isso que a gente pode medir em 10 a menos 18 metros. Senão, tu não consegue. Tu tem que chegar numa energia tão grande para poder fazer essas medições. E aí, como é que funciona? São colaborações gigantes, né? Muita gente que trabalha, técnicos, estudantes, físicos sêniores, físicos não tão sênior, tem um pouco de tudo, pós-doutores. Aqui está Atlas, são 4 experimentos grandes que eu vou mostrar para vocês. Aqui está CMS e aqui está Hélice, onde nós estamos atualmente. Bom, então o CERN envolve um grande número de usuários e eles têm status diferentes entre país membro, país associado, país colaborador. Tudo depende de uma gestão bem complexa e também do aporte de recursos que o país traz para a organização. Tem países que entram com muitos estudantes e tem um status menor, no caso, porque não aporta recursos, os experimentos saem caro, tem que ajudar.
E aí tem participação em toda a política de decisão. Eu, por exemplo, agora pertenço ao Collaboration Board de Hélice, a gente vota tudo é votado. É uma experiência de democracia muito fascinante, além da, naturalmente, a experiência científica. Grandes feitos do CERN, a gente pode listar uma infinidade. Vou ficar aqui com 95, criação do primeiro átomo de antihidrogênio, por exemplo. Aqui em 83, a descoberta do bóson W e Z de UA1 e UA2, isso era ainda no tempo do LEP. E aqui em 2012, a descoberta do bóson de Higgs pelos experimentos CMS e Atlas. Aqui tem um joke quase, porque quando eu estava fazendo meu pós-doc nos Estados Unidos, nos anos 90, quando a maioria aqui não era nem nascida, o que parece, eles estavam construindo um acelerador muito grande no Texas, perto de Dallas. E nós fomos visitar o buraco que estava sendo feito naquela ocasião em que havia uma conferência muito grande, que é a ISHEP, que é a maior conferência da área, que envolve 2.000 pessoas. Naquele ano lá era em Dallas e nós fomos visitar o buraco. Então eles estavam fazendo o buraco para fazer o anel, não é? Depois botar os laboratórios, etc. Um ano depois, o Congresso decidiu que tinha que parar e esse experimento foi interrompido, foi abortado. E o que se sabe é que ele tinha as condições todas para descobrir o bóson de Higgs se tivesse sido construído. Não só esse, eles têm também um grande laboratório que é o Fermilab, que também teve descontinuada a sua renovação, seu upgrade. Se tivessem trabalhado um pouco mais nisso, o próprio Fermilab teria descoberto o Higgs antes do CERN. Então, esse aqui é um anelzão, ó. Isso aqui está entre França e Suíça, né? Hélice está em Saint-Genis, que é na França, e Atlas, LHCb e CMS, acho que todos os três estão no lado suíço. Então, essa é a posição, mais ou menos, e lá está o Mont Blanc. Se o dia está lindo, você enxerga o Mont Blanc. E onde é que estão essas coisas mesmo? Elas estão aqui, ó. Esse anel está a 100 metros abaixo da superfície. Então tem que descer lá na caverna, tem elevadores, e tem certos físicos podem descer aqui, porque eles têm competência para descer nesses buracos quando a gente está fazendo os experimentos. Quando tem feixe, somente um que outro que pode descer. Fica tudo fechado, tem umas normas de segurança muito, muito rígidas. Aí tu vai trabalhar só na sala de controle, tem uma sala de controle, nossa, aqui no point 2, fica trabalhando ali dentro, mas tu não desce lá. Mas dá para visitar, eu já visitei todos eles quando está aberto. Isso é uma coisa, assim, inesquecível, fascinante. Todo LHC vai passar por renovação, por upgrade, e quem for lá visitar vai poder visitar os detetores abertos. Bom, isso aqui é uma simulação de um evento que colide do mundaréu de partículas sai. E esses experimentos eles têm objetivos, cada um meio específico. Hélice, onde agora nós estamos, que é o Large Ion Collider Experiment, ele é estudo de colisões de íons pesados, então tu faz jogar chumbo em cima de chumbo, ouro em cima de ouro, para estudar as propriedades da matéria nuclear em altas densidades. É muito diferente tu jogar próton em cima de próton e tu jogar a mesma energia e jogar um núcleo em cima de um núcleo. A quantidade de matéria que tu dispõe para a interação é muito mais ampla e, portanto, tu vai criar um estado de matéria de altíssima densidade. Então, essas máquinas são mais ou menos assim, esses detetores, só para terem uma ideia. Eu vou tentar... Aqui tem um elefante, comparado com o Atlas, que é o mais grandão, não é à toa que ele se chama Atlas. Aqui tem duas pessoinhas, para comparar com o tamanho de hélice, e a LHCb é um experimento menor, mas não por isso menos interessante. Então, para vocês verem como é relevante. O feixe passa por aqui, colide aqui dentro, e aqui tudo tem uma sucessão de detetores, com uma série de nomes que eu não vou entrar no mérito agora, e você vai captando esses dados por técnicas as mais diversas, eletrônica, etc., e tem que guardar esses dados. Isso é uma outra coisa que é bem delicada, porque precisa muito lugar para guardar esses dados para depois fazer a análise do experimento. Então, o assunto é esse feixe para um lado, feixe para o outro, feixes de 7 TeV de próton ou de
de núcleos, se for o caso, e aí você vai criar um grupo de colisão, a colisão de prótons, colisão de quarks e a produção de novas partículas. Como é que isso acontece mesmo? Do ponto de vista da física, tu isola indivíduos, vamos dizer assim, e cada um é um processinho que vai te produzir ali, ó, os muons, aqueles que eu falei, ou, sei lá, neutrinos, Ws, etc. E isso aqui tem que ser registrado, um por um tem que ser registrado. Tu tem que ter um equipamento que colete os dados de uma forma rapidíssima. O trabalho na sala de controle é pegado mesmo. Aqui tem uma visão do túnel e aqui dentro que passam os feixes. Ó, aqui esse aqui é bem legal que dá para ver a curvatura, o cidadão lá, físico examinando, se não tem nada vazando, não pode ter nada vazando, tem que estar tudo muito bem feitinho. Hélice é mais ou menos assim, uma visão dentro quando ela está aberta. Hélice não é a mais linda, não. O mais bonito é CMS. Agora vamos ver essas colisões de íons pesados. Então, que história é essa? Então, necessidade de investigar meios nucleares densos e extremamente quentes. Por que nós estamos fazendo isso? Porque se isso aqui é, digamos assim, uma densidade de matéria, que é uma temperatura, quando tu vem vindo mais para cá, mais para cá, mais para cá, tu está chegando cada vez mais perto daqueles instantes iniciais do universo. Então, o que se quer? Entre outras coisas, investigar a possível formação desse estado aqui de plasma de quarks e gluons e suas propriedades. Verificar a consistência da teoria das interações fortes, que se chama QCD, cromodinâmica quântica, tá? Não falamos muito disso, mas é isso. E esse confinamento dos quarks, o fato de que tu consegue identificar que eles existem, mas tu não consegue medir umzinho sozinho. Ele rapidamente vai tentar se juntar com o outro para fazer um meson, um bárion, que é o que se mede no estado final. Mas tu identifica que aquelas partículas só podem ter surgido se tais e tais quarks se combinaram. Senão, não é possível. Bom, e dentre essas partículas, as que estão muito em evidência atualmente são essas aqui, ó, essas que se chamam J-psi e Y, que envolvem quarks já mais pesados, que são o charme e o bóton. É isso que a gente investiga aqui em Porto Alegre, na parte teórica. Não só nós, naturalmente. Eu vou mostrar logo em seguida algum resultadinho aí para vocês. Então, a ideia é essa aí, ó. É como se nós tivéssemos, se a gente entende bem isso aqui, um estado sólido, um estado líquido, um estado gasoso, mas ainda assim um outro estado que seria esse plasma de quarks e gluons. Bom, então como é que é a produção de um quark? Seria isso aqui. Você faz um próton e um antipróton, isso aqui tu explode, o assunto é tem que explodir, é para explodir mesmo, e aí vai sair um monte de coisa que logo se recombina. Então, esses T's, no caso o top e o antitop, tu não vê ele isoladamente, tu vê a produção do estado final, que no caso foram aqueles Ws que eu mostrei antes, e tu já fez uma conta teórica antes, que para o valor daquele resultado específico experimental, sem entrar na nomenclatura mais complexa que é de seção de choque, que talvez os alunos da física entendam, só tem um tipo de processo que poderia ter dado aquilo. Então, tu faz a conta ao inverso, e a teoria te mostra, foi produzido por um TT-barra. Nós agora, nesse experimento hélice, né, que eu já falei algumas coisas, as características aqui vocês viram um pouquinho lá nas figuras. Do Brasil está a USP, a Unicamp, e não é a partir desse ano, a partir de 2 anos, nós estamos lá, a UFURGS. Entramos convidados, nós somos convidados a entrar, porque nós andávamos fazendo umas coisinhas bacanas, aí mais uma ênfase na estrutura de hélice, e uma colisão, aqui é uma colisão de chumbo-chumbo, a anterior, e agora aí uma já de mais energia, de 13 TeV, próton-próton de 13 TeV. Aqui é mais ou menos como é que tu vai registrar esse evento, é uma coisa eletrônica e esses picos te ensinam o que mesmo que foi produzido, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele está em certa posição dentro desse chamado Legoplot aí. E essa colisão é essa aí, ó. Tu está fazendo uma colisão de ouro com ouro, por exemplo, em altíssima velocidade, o mais próximo possível da velocidade da luz, e cria esse novo estado da matéria, que é o plasma de quarks e gluons com grande concentração de matéria. Então, é como se a colisão está ali, tu dispõe desses núcleos para colidir, tu tem uma densidade inicial aí de energia, o seu sistema tu pode descrever conforme teus interesses de dinâmica, hidrodinâmica,
ou parte mais de teoria de campos, que é a QCD mesmo. Tu vai para uma fase que é esse quark-gluon plasma, não é? Aí já vai ficar assim o que se chama um gás de hadrons, tudo um povo meio misturadão, e por fim as partículas em estado final, que são o que tu consegue efetivamente medir. Aí tu tem que reportar, fazer a conta toda ao contrário para dizer, este K veio de um decaimento que era assim assado cozido. Esse pion veio do decaimento do processinho tal. É isso que tem que fazer. Não é muito fácil, mas funciona. Então, como eu tinha dito, há muito interesse nessas partículas aqui, que são um CC barra, um BB barra, charme anti-charme, B anti-B, que são essas aqui e essas aqui. Isso é como os experimentais vêm, digamos assim. Se chama charmônio, botomônio, e nós estamos produzindo coisas assim, aqui. Aqui só estou citando uns artigos. Aqui a curvinha do nosso resultado, batendo exatamente em cima do resultado experimental. Esse é do nosso artigo, um artigo nosso. Aqui é um trabalho de um colega numa conferência aí, lá em 2014, em que ele fez comparação de diversos modelos do mundo aí, e o nosso era o mais bonitinho para fitar os resultados deles. Isso é teoria. Aí nós temos trabalhado fazendo predições para aquelas partículas com os BB barra, que são os Y, quase não se enxerga aqui. E, novamente, distribuições que eles conseguem medir, vão botar dadinhos aqui, dados experimentais, para um tipo de processo que produz esse JPSI, nós temos predições. E aí, em algum momento, eles achavam que esses trabalhos que a gente estava fazendo estavam bem interessantes e nos convidaram para entrar em hélice. Eu comecei esse grupo teórico há 21 anos. E entrar num grupo experimental não é uma coisa que se faça assim muito facilmente. Mas a nossa universidade, na gestão anterior, foi bem receptiva essa ideia e apoiou muito essa entrada nossa em hélice. E aí nós constituímos um grupo experimental que está iniciando seus trabalhos como grupo experimental dentro da colaboração internacional. Essa foto que vocês estão vendo aí, isso aqui é uma peça que nós produzimos aqui. Eu estou acostumada a fazer conta, tá? Eu não faço peça. Mas os meus colegas experimentais, eles têm mais habilidade nessas coisas. Isso é uma peça que vai integrar um equipamento que vai entrar dentro de hélice. A hélice vai ser toda aberta, todos os outros vão ser abertos. Nessa renovação, nesse upgrade. Nós estamos dentro de um projeto que se chama MFT, Muon for Tracker, que tem gente construindo chip na Coreia, circuito no Peru, não sei que parte lá na França, e nós fizemos a nossa pequena contribuição, mas é uma contribuição física, dá para pegar na mão. No momento, é uma peça que vai integrar esse Muon for Tracker. Tem outras coisas que a gente faz, a gente está começando a aprender como é que faz análise de dados e várias etapas. Portanto, o que tem de relevante nisso é que não só o grupo de física teórica de altas energias é um dos grupos mais ativos do Instituto de Física, nós já formamos 13 doutores que são professores aí no estado, no Brasil, sempre formando estudantes em altíssimo nível de competição internacional. Nós agora ingressamos na área de física experimental de altas energias. É algo realmente fascinante. O grau de aprendizado que nós temos tido é imenso. E se há estudantes aqui de física interessados nisso, eu estou sempre à disposição para explicar. E assim como para qualquer pessoa da comunidade, com mais detalhes, sem dúvida, tem meu e-mail, tem minha sala, tem tudo aí. E nós estamos com oportunidades abertas para orientação de estudantes. Então, nós andamos aí explorando esse universo dentro de laboratório. Hoje, a gente anda por aqui, ó. Pessoas, galáxias, mundinhos. Também esse nosso entendimento que tem outras coisas que nós não sabemos ainda muito bem explicar, como energia escura, matéria escura, estamos aprendendo. O que eu tenho falado para vocês, a rigor corresponde a 4 ou 5% do que tem
no universo, que é essa matéria mensurável e etc. Se tu vai indo para trás, formação das estruturas, no caso as galáxias, radiação de micro-onda, etc, etc. E o que nós estamos experimentando é esse estágio aqui. Então aí, em termos de tempo, nós corresponderia a 10 na menos 10 segundos aqui. Tá? Você se lembra de uma figura mais antiga que eu tinha? E energia, 10 na 2 GeV, na verdade, eu estou trabalhando com muito mais do que isso. Né? Então, se isso aqui é uma escala que tu consegue associar em termos de tempo e energia, o que tu está conseguindo reproduzir em laboratório é o que teria acontecido no universo, mais ou menos nessa escala de tempo e de energia. Por isso que a minha palestra se chama Recriando Universos. E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir esse e outros programas lá no nosso canal no YouTube. Basta acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quiser. Até mais!